Tiagão, vou pedir por gentileza para que você chame nosso convidado. A pauta próxima, Henrique Almiratz aqui conosco. A nossa próxima pauta é de interesse geral. Sabe por quê? Sabe do que a gente vai tratar, Henrique? A Câmara dos Deputados aprovou na última terça-feira, por 345 votos a 76, o texto base da medida provisória conhecida como a MP da Liberdade Econômica. Da mesma forma, quando surgiu a reforma trabalhista, já surgiram algumas boas dúvidas com relação ao assunto. Então, eu repito para você, a medida provisória, a MP da Liberdade Econômica, já foi aprovada na Câmara dos Deputados, uma votação expressiva, 345 votos a favor e 76 contra. Com a aprovação dos deputados, agora os deputados devem analisar os destaques para concluir a votação, né? Isso estava marcado para ontem, inclusive, isso já caminhou, né? E entre outros pontos, a proposta define regras para o trabalho aos domingos, estabelece que a carteira de trabalho será emitida preferencialmente em meio eletrônico, prevê os critérios para a adoção do registro de ponto de funcionários. E o doutor Luiz Augusto está aqui conosco. Doutor, seja bem-vindo. Já vou direto emendar essa conversa, que essa é boa, né? E a gente gostaria de esclarecer pontos importantes desta proposta aprovada pela Câmara. Doutor, seja bem-vindo à Jovem Pan. Obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição para esclarecer as dúvidas. Bom, certamente muitas surgirão, né, doutor? Com certeza. E em especial com relação ao trabalho aos domingos. O que eu leigo numa leitura rasa que fiz... nós aqui na rádio, por exemplo, temos uma escala de trabalho convencionada junto ao sindicato, tal, que diz o seguinte: nós temos 6 por 1, 6 dias trabalhados para 1 de folga e 1 domingo por mês. Isso aí nós já praticamos há algum tempo. Pelo que eu li, é isso que propõe? É mais ou menos isso? É 1 domingo por mês trabalhado, mas há uma mudança na remuneração disso, doutor? Na realidade, a MP 881, né, ela tinha como objetivo regulamentar uma disposição da Constituição, que na verdade está no artigo 170, que se refere à questão da ordem econômica, né? Então, um dos princípios basilares da ordem econômica se refere à livre iniciativa, à livre concorrência. Claro que isso é atenuado com outros princípios, com valores contrastantes, como o da valorização do trabalho humano e o da justiça social. Nesse sentido, essa questão do trabalho aos domingos, né, ela foi encampada como uma liberdade do empreendedor de organizar a sua atividade econômica da maneira que melhor lhe aprovesse, né? Evidentemente, a lei ela trata da obrigatoriedade de que aquele trabalhador que for escalado para um domingo receba uma remuneração em dobro e que obrigatoriamente depois de 4 escalas consecutivas ele possa folgar em um domingo subsequente. Evidentemente que a maior polêmica é a possibilidade de não ser necessária essa contraprestação se houver uma compensação em um outro dia ser escolhido evidentemente, essa norma específica vai ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, né? Já existe uma ação em trâmite. Essa não vinga? Essa a gente vai ter que esperar para ver, né? Muitas das normas que estão aprovadas na emenda aglutinativa que foi aprovada no dia 14, elas estão sujeitas à regulamentação, né? Então ainda vão ser pedidos várias normas em relação a como isso vai ser tratado na prática. Agora, um outro ponto é com relação à carteira de trabalho sendo emitida preferencialmente por meios eletrônicos e a partir agora do Ministério da Economia. O que isso pode representar? O que isso muda diretamente para nós, doutor? Praticamente. O ministro Paulo Guedes, que foi um dos idealizadores dessa proposta, ele tinha como pilares da MP 881 a necessidade de desburocratização, de desregulamentação e de dar uma liberdade maior do empreendedor organizar a sua atividade.
Essas normas, elas têm o condão de tirar o que a gente chama de custo Brasil, né? Então, o Brasil ele é conhecido como um país cartorial, né? Então, existem vários... a gente precisa de várias aprovações, de vários registros, burocrático, né? Exatamente. Então, na verdade, tende a levar também um pouco da burocracia para o século XXI, né, e agilizar esses trâmites, que é o interesse maior. Inclusive, a proposta, ela trata das próprias autoridades públicas, né, elas terem necessariamente que conferirem prazo para responderem às solicitações de alvarás, ou outros documentos que sejam necessários para uma atividade. E isso vai impactar bastante, né, porque existe uma espécie de autorização presumida na hipótese da autoridade não cumprir com aquele prazo, né. A gente brinca que em Curitiba tinha um caso em que um pipoqueiro pediu um alvará para trabalhar no centro da cidade e demorou 12 anos, né, se eu não me engano. E, obviamente, ele não ficou esperando a concessão desse alvará, mas isso é um cenário muito, muito complicado, né, porque é um direito básico do cidadão trabalhar, né, e trabalhar pode ser tanto outorgando a sua força de trabalho em algum empreendimento já consolidado, como organizando uma atividade para fomentar empregos, recolher tributos, etc. Doutor, essa história do país ser um país cartorial, burocrático, né? Numa dos pontos da proposta, em especial com relação à carteira, preferencialmente eletrônica, tem um ponto que é o registro feito através simplesmente do número do CPF da pessoa, né? A minha carteira já amarelada, né? Tem ali alguns números anotados, a lápis, a caneta, é o PIS, eu não sei o que, o PASEP, eu não sei, me lembro o número da conta ali, não sei o que, o CTPS da carteira. Eu falei, meu Deus, eu não estou valendo tudo isso, quanto número eu estou valendo? Número disso, número daquilo, número sei que lá, e acaba confundindo a cabeça do empregador, do empregado, gerando uma relação complicada nesse sentido. Também, nesse ponto, vai facilitar, né, doutor? Com certeza, né? Existe, quando a gente fala em burocracia, né, na verdade a gente tem que diferenciar burocracia de desregulamentação. O Estado ele sempre vai ser o agente normatizador e regulamentador da atividade econômica, mas isso não significa que ele deve criar empecilhos ou obstáculos, né, para que ela se desenvolva de maneira regular. Então, existe inclusive uma figura que eu acho que vai ser muito curioso a gente observar, que é a figura do abuso do poder regulamentar. Então, quando existe uma regulamentação, seja para criar um outro número de cadastro, né, ou alguma coisa, é necessário, isso deverá vir precedido de um estudo de impacto regulamentar, né? E isso vai ser muito interessante, né? Porque o direito ele tem partido de um raciocínio cada vez mais consequencialista, no sentido em que as decisões elas são ponderadas em razão dos seus efeitos. E os efeitos econômicos são efeitos que não podem ser desprezados, né? Quando eu crio, na realidade, uma exigência sem uma justificativa plausível, né? Essa exigência ela impacta necessariamente no próprio desenvolvimento do país, né? Então essa a verdadeira intenção, e simplificar, claro, sempre é interessante. A própria proposta de reforma tributária também vem nesse sentido de simplificação. Agora, doutor, e com relação ao registro de ponto? Há uma proposta que, pelo que eu entendi, vai mudar, né, em função do número de funcionários, né? Sim. Como vai funcionar isso, doutor? O registro de ponto, ele, primeiro, aquele registro através de equipamento obrigatório, ele vai ser flexibilizado para apenas ser obrigatório em razão das empresas que possuem mais de 20 funcionários, né? Sem prejuízo, o que está realmente causando uma certa polêmica é em relação à chamada registro de ponto por exceção, né? Na realidade, existem alguns poucos julgados que entendem que
existe a possibilidade do empregado ele fazer o ponto naqueles dias em que ele não cumpre uma jornada habitual de trabalho, sendo presumido que nos outros dias ele teria feito uma jornada habitual, o que na realidade não é a regra do sistema, né? Uhum. Então, talvez esse seja um ponto polêmico também que vai dar bastante discussão. Henrique, pois não. Doutor Luiz Augusto, bom dia. Bom dia. Nós estamos falando de uma medida provisória. A medida provisória ela tem um tempo de validade. Seria importante o senhor falar a respeito do passado prazo que deve acontecer. Claro. E também tornar mais claro para quem está nos ouvindo a questão da dispensa de alvará. Eu acho que isso é um dos fatores hoje que é a primeira preocupação de quem quer trabalhar, é não querer ficar em débito com os órgãos fiscalizadores. Com Seria certeza. muito importante tornar claro isso para quem está nos ouvindo, doutor. Não, obrigado pela pergunta. A MP 881, ela foi editada no final do mês de abril, né? E como toda MP, ela possui um prazo de validade de 60 dias, prorrogável por mais 60. Nesse sentido, a aprovação que nós experimentamos recentemente na Câmara, que na realidade foi a aglutinação de um projeto de conversão da medida provisória, né, como uma emenda, que também acabou por flexibilizar ou fazer alguns temperamentos naquelas normas que eram mais polêmicas, justamente para propiciar a aprovação. Isso fez com que agora a MP vá para o Senado, né, e provavelmente até o dia 27 ela seja votada e então sancionada definitivamente. A outra questão... A questão do alvará. A questão do alvará. Uhum. A questão do alvará, na realidade, partindo desse pressuposto de que empreender uma atividade econômica lícita, de baixo impacto, de baixo risco, é um direito do cidadão, a lei ela propicia essa possibilidade do empreendedor imediatamente iniciar uma atividade, né, para então o Estado vir e fiscalizá-lo, né, porque a gente brinca que o Brasil tem pressa, né, para produzir e para gerar riqueza. Gerar né? riqueza. Uhum. Evidentemente, é necessário, essa norma não é uma norma de eficácia plena, né? Vai ser necessário uma catalogação do que seria atividade de baixo impacto, de baixo risco, né? A gente não espera uma empresa que vá, por exemplo, gerar algum problema de vizinhança, alguma coisa do gênero, né? Que ela seja aprovada sem nenhum tipo de fiscalização. Acho que esse não é o objetivo da lei. Agora, Henrique e doutor Luiz Augusto. Aliás, estamos conversando com o doutor Luiz Augusto Almeida Maia, doutor Luiz Augusto, falando sobre essa medida provisória chamada MP da Liberdade Econômica. Com relação a essa MP prevê o fim do alvará, engraçado, Henrique, até gostaria de tentar tornar mais claro para o ouvinte que, no exemplo, em algumas matérias que li, deram exemplo de duas atividades. Veja, não é que elas não existem mais, mas hoje são raras. Atividades de costureira e atividades de sapateiro. Entendo que existam, até tenho amigo que é sapateiro, tenho amigas costureiras, mas no dia a dia do brasileiro hoje, que lida com a internet, que lida com essas coisas, o dia a dia, o mais básico, o mais comum hoje, doutor, onde se encaixa isso? Tentar um exemplo mais claro, né? No Brasil existe uma questão que às vezes é até ideológica, de que o empresário ele é visto como aquela pessoa gananciosa que pensa simplesmente no seu próprio proveito, né, e que não traz nenhum bem à sociedade. O que é uma visão completamente equivocada, né? A gente tem que lembrar que no universo de empresas que foram constituídas aqui, a maioria, 99%, são empresas ME, EPP, empresas pequenas, né? E poucas concentram um capital realmente significativo, né? Então, essas empresas, elas, pela própria simplicidade da organização, elas são... elas deveriam ter um tratamento mais consentâneo com a sua natureza, né? Claro, hoje em dia, uma empresa, por exemplo, a Microsoft foi criada numa garagem, né? Então, uma empresa de informática, teoricamente, não teria um
um grande impacto, né? E também, ao mesmo tempo, ela poderia gerar um resultado muito importante assim para o país, né? Então, acho que esses são os exemplos. Acho que o exemplo do sapateiro e da costureira realmente ficou mais para o passado. Infelizmente, né? Doutor, e com relação à questão da substituição do e-social? Né? É um assunto relativamente novo e importante também, né? Nós profissionais do direito, né, que frequentamos tantos cursos sobre e-social, a gente fica até um pouco frustrado, mas... Parece aquele kit de primeiros socorros, todo mundo comprou, extintor de incêndio, todo mundo aprendeu agora e vai mudar. Fica aquela coisa do país em que se cria dificuldade para se vender facilidade. Exatamente. Agora, o que se promete é a criação de 2 sistemas substitutivos, né, em que se irá se requerir apenas as informações necessárias para se analisar a parte trabalhista e a parte tributária e previdenciária do empregado. Doutor, eu vou até o Adilson, nosso contato, nossa ponte, conversando aqui com o doutor Luiz Augusto Almeida Maia sobre essa história da MP da Liberdade Econômica. Eu vou dar liberdade para o ouvinte Jovem Pan, até agora maquinar, pensar, concatenar as ideias, ler, se aprofundar e as dúvidas surgirão. Claro. Se o senhor me autorizar, eu posso encaminhar para o Adilson para que o senhor responda? Com certeza. Pode ser? Estamos à disposição. Porque ainda é um assunto, hein, Henrique? Ainda é aquela que fica sambando na boca, né? Indigesto, ruim de mastigar, ruim de entender, muita novidade, né? A questão do e-social, depois que 2 anos praticamente que ele está em uso, né? Que a gente aprendeu a mexer... Quase aprendeu, né? Ou quase aprendeu, já vem alguma mudança. Pelo menos a medida provisória fala em simplificação de até 50%. E tem o bloco K também, que a gente não falou, né? Ainda, né? Espero que seja verdade isso, porque tem que facilitar realmente a vida sim. Da pessoa física, do micro e pequeno empreendedor, enfim. O Brasil precisa caminhar, né? Soltar mais essas amarras que estão travando aí. Com certeza. Algum outro ponto, doutor, que o senhor acha que seja importante tratar agora e ao longo da programação a Jovem Pan a Nacional também está abordando o tema? Tem um ponto que eu acho relevante, né, que é em relação à questão dos contratos, né? Houve uma alteração significativa no Código Civil para prever a questão da presunção de simetria dos contratos interempresariais, né? O que acontecia? Quando nós tivemos um código comercial em 1850, né, já faz bastante tempo. Novo, né? Depois as obrigações foram unificadas através do Código Civil de 2002, mas existe um problema de aplicação prática do direito em que aquilo que é convencionado por empresários nem sempre é o que é aplicado no final da ponta pelo juiz, a partir da aplicação de princípios que relativizam a obrigatoriedade ou pacta sunt servanda, como a gente diz, né? Gera uma insegurança, doutor? Isso gera uma insegurança e é péssimo para o ambiente de negócios, né? Então, quando uma multinacional faz um contrato aqui no Brasil, obviamente ela quer ter a segurança de que aquele investimento que ela vai estar fazendo vai seguir aquelas regras que ela previamente convencionou. Com o menor risco possível, né? Exatamente. Então, existe a questão da presunção de simetria, existe a questão de que as partes podem convencionar ou restringir aspectos da interpretação do próprio contrato. E eu acho que isso é muito salutar, porque existem, claro, normas protetivas, como o Código de Defesa do Consumidor e etc., mas eu não posso ampliar aqueles pressupostos para grandes empresários, né, ou mesmo empresários de pequeno porte, né. Só para dar um exemplo, talvez, né, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, alguns anos atrás, foi julgada uma ação de despejo, né, que envolvia um locatário de 80 anos, né, e o juiz da causa, ele, embora tivesse constatado o inadimplemento do aluguel e soubesse que a consequência jurídica disso seria a decretação do despejo, ele aplicou o princípio da dignidade da pessoa humana para não decretar esse despejo. Quer dizer, como o locatário tinha mais de 80 anos, pode dever à vontade, exatamente, garante o teto para você. Mas veja bem, embora essa decisão individual possa ter causado alguma satisfação e alguma
e alguma tranquilidade para o magistrado, ela causou um impacto, né, no mercado muito nefasto, né? Então, o que se seguiu a essa decisão? Nenhuma imobiliária ela locava imóveis para pessoas com mais de 80 anos, né, sem que estivesse pelo menos 3 ou 4 fiadores. Então, é justamente essa questão, né, a segurança. A segurança, né, a previsibilidade das relações. Perfeito. Bom, se você quiser encaminhar suas dúvidas para a gente, então, acionar o doutor Luiz Augusto Almeida Maia sobre essa medida provisória da liberdade econômica, está feito o convite para participar através do nosso WhatsApp. Só que é o seguinte, eu quero também te fazer o convite, porque ela é extensa, essa MP, né, doutor? Com certeza. Com pontos distintos, claros, né? Tem em vários portais de notícias, tem um resumo dela, até para despertar, né, em você as dúvidas que porventura venham a surgir, para a gente então acionar o doutor Luiz Augusto e sanar então essas questões. Faça essa leitura, tente se aprofundar, é um assunto que vai mudar a relação, sem dúvida alguma, entre empregador e empregado, ambos com a justiça. Isso deve ter uma mudança de cenário considerável, caso isso realmente caminhe como a gente imagina que aconteça nas próximas semanas. E está feito o alerta. Vale a pena você se aprofundar e conhecer essa MP, conhecida como a MP da Liberdade Econômica. Sobre esse assunto, ou já para despertar essa reflexão aí, e a vontade de conhecer mais sobre o assunto, eu conversei com o doutor Luiz Augusto Almeida Maia, advogado que nos atendeu nessa manhã. Doutor, muito obrigado. Agradeço a todos, obrigado. 11h25 na Jovem Pan, eu volto já já.